agora uma poesia pantaneira, do Manuel de Barros. Quem se aproxima das origens se renova. Eu quero alcançar o sotaque das minhas origens, encontrar os fósseis linguísticos. O fascínio poético vem das raízes da fala. Estudei nos livros demais, porém aprendo melhor no ver, no pegar, no provar e no cheirar. A beleza se explica melhor por não haver razão nenhuma nela. Eu não quero a boa razão das coisas, eu quero é o feitiço das palavras. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito àquelas que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Prezo insetos mais que avião. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a de um míssil. Tenho em mim esse atraso de nascença. É que eu fui aparelhado para gostar de passarinhos, de borboletas, e tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Natureza é uma força que inunda como os desertos, e eu só uso a palavra para compor os meus silêncios. Manuel de Barros, nosso poeta pantaneiro. E para compor os silêncios agora, eu gostaria de dar a palavra a Léa Tiriba. Ela é educadora, ambientalista, professora da Escola de Educação da Unirio, graduada em Comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Educação pela Fundação Getúlio Vargas e doutora em Educação pela PUC-Rio. É coordenadora do Grupo de Pesquisa Infâncias, Tradições Ancestrais e Cultura Ambiental, GITACA, e do curso de especialização em docência na educação infantil, MEC Unirio. Seja bem-vinda, Léa. Só um último aviso, antes da Léa começar. Logo nós vamos ter uma mesa de conversa aqui com os nossos especialistas, então quem já tiver perguntas pode ir anotando que as recepcionistas vão passar para recolher. Bom dia para todo mundo. Eu quero agradecer também por este bom encontro, né? E aí já eu trago essa ideia do filósofo do século XVII, que, em plena era cartesiana, já não acreditava na supremacia da racionalidade e apostava não num ser humano partido, mas em uma natureza, um ser humano que não é natureza, que estaria fora da natureza, e que acreditava na ideia de, não de um interacionismo, mas de um monismo, né? Então, eu vou falar aqui um pouco a partir da minha experiência de como é que eu venho, como educadora, buscando caminhos nesse sentido de reconectar, de religar. E queria colocar aqui, né, uma foto das crianças Tupinambá, no sul da Bahia, a escola dentro d'água. E essa ideia de a busca de pedagogias que sejam pedagogias populares, que sejam libertadoras, que sejam ecológicas, que sejam transgressoras dessa lógica, né, dessa lógica organizada pelo tempo da fábrica, por uma lógica produtivista, por uma lógica acumuladora e descartadora. E essa ideia, buscando sempre não só elementos na realidade, mas produzir também e ir achando caminhos
como professora, de estar pensando numa pedagogia que articule diversidade cultural, respeito à diversidade cultural, com o respeito à biodiversidade, né? E nessa busca, porque a questão para mim era muito assim, mas será que esse projeto é um projeto da humanidade? E nos meus estudos, procurando, eu fui descobrindo, fui entendendo que não, que isso não é um movimento natural, não é uma evolução, que isso é um projeto local, europeu, datado, né, movido por interesses do capital, né, que já chegou na América produzindo a devastação, né, para produzir a sociedade industrial. E aí que muitos outros povos vivem de outras formas, que essa não é a única maneira de viver, que existem muitos outros estilos de ser, de pensar, de viver e de sentir a vida. E, dentro dessa lógica também, buscando o que seriam esses paradigmas, então, da unicidade, né? E o que é esse paradigma do divórcio? Bom, e aí eu vou pensar um pouco a partir essa questão da criança, a natureza, as escolas, as políticas públicas e da democracia. Então, essa primeira questão, né? O Daniel pediu para todo mundo fechar os olhos, e eu vou pedir também para a gente fazer um desenho da natureza. Um segundo, fazer um desenho. E se a gente for perguntar aqui para todo mundo, o desenho que a gente faz é o desenho de um mar, de uma montanha, de um céu, de um pássaro, né, de uma água, de um rio. E, na maioria dos desenhos, os seres humanos não estão ali colocados, porque nós não nos vemos assim, né? É um modo de olhar para o mundo, olhar para a vida e olhar para nós mesmos que nos vê em separado, né, deste mundo, dessa natureza. Então, é isso que está sendo reproduzido. E está sendo reproduzido não para as crianças. Nós somos nós vivemos, nós internalizamos esse modo separado de ver a nós mesmos e ver o mundo. Então, a primeira questão que eu tenho procurado é esse. Nós somos seres da cultura. Eu venho falar como uma professora que atua no campo da educação infantil, na universidade pública, formando professores, né? E esse ser da cultura, ele é afirmado em todos os nossos documentos. E o que está precisando ser afirmado hoje é um ser que é um ser da natureza também. Ele é um ser biofílico, né? Ele é um ser integrado. O ser humano, trazendo Spinoza, ele é um modo de expressão da natureza. Existe modo de expressão árvore, vegetal. Existe modo de expressão lagartixa. E existe modo de expressão ser humano, né? E que hoje os estudos da biofilia, do campo da psicologia ambiental, vão mostrando que tudo indica que ser parte da natureza e proteger a natureza seriam dois movimentos análogos, e que esse processo de devastação que a gente está vivendo na Terra viria justamente desse desgarramento, desse afastamento que, a partir do século XV, XVI, XVII, foi sendo cada vez mais produzido em função da lógica econômica, né, que foi imposta pela força das armas e pela força do capital. E aí, então, olhando para as escolas, né, uma escola que reproduz também essa lógica, que forma as crianças para estarem no mercado, né? Escolas que, como dizia Michel Foucault, nasceram como irmãs gêmeas das prisões, dos quartéis, né? Então, está aí, por exemplo, essa aqui é uma escola de Santa Catarina. Olha as montanhas ali e as grades. Aliás, basta a gente olhar, você vai chegando em qualquer cidade do interior, quando você vê qualquer coisa com grade, é a escola, né? Bom, e aí, na contramão disso, a gente pensa a escola como direito e como alegria, né? Nas diretrizes nacionais curriculares da educação infantil, na lei, ela aparece como direito, e isso é fundamental. Mas a gente precisa afirmar essa escola como alegria, como espaço de bons encontros, né?
de espaços de viver o que é bom, o que alegra, o que potencializa, né? E não aquilo que ela vai precisar para viver um dia. E aí, essa utopia, né, de desconstruir a gente, então, mexer nessa relação criança-natureza passa por a gente batalhar no sentido de ir desconstruindo uma cultura que é antropocêntrica, que é racionalista, que é individualista e que é consumista. E isso, eu trouxe só esse, pulou outro, mas, enfim, nas leis, nas diretrizes curriculares da educação infantil, esse direito aos deslocamentos, aos movimentos em espaços amplos, dentro da instituição, e dentro da sala, e dentro da instituição, para além da instituição, isso está garantido na lei. E a gente não sabe, muitas vezes, não se dá conta, né? E aqui são crianças Mura, no norte do Pará, na região ali entre Manaus e Belém, crianças indígenas, né? Crianças que a escola vive do lado de fora. E aí eu trago para vocês algumas imagens de povos tupinambá do sul da Bahia que demandaram educação infantil, que pediram creche, né? A gente lembra que creche é alguma coisa que foi inventado para cuidar de filhos de trabalhadores da cidade, da indústria, no século XVIII, né, na Europa. E a gente, aqui, nós seguimos, de alguma forma, reproduzindo esse modelo, essa lógica, né? E aí eu venho buscando, entre as tradições indígenas, e não só entre as profissões indígenas, mas entre povos, comunidades e povos tradicionais, outras possibilidades, né? Aqui é uma professora tupinambá, de uma creche, em que ela vai para dentro d'água, ela entende ela está dentro, ela funciona dentro de uma lógica em que as crianças são entendidas como modos de expressão da natureza entrelaçados com outros modos, né? Numa linha do Maturana seria crianças em acoplamento estrutural com a natureza, na ideia de que tudo está em rede, né? E que nós temos essa como natureza, como um ser da natureza, nós somos marcados pelo que o Spinoza chama de conatos, que é a nossa capacidade de nos manter íntegros, né? De nos manter vivos, é alguma coisa que é de todos os seres, e que é exatamente a minha potência de agir sobre o mundo é que mantém essa minha integridade, né? Então, a questão é um pouco assim, o que seria, né? E outra coisa, e que é esse exercício de potência, né, que tem origem nesse entrelaçamento, e que as minhas ideias, as nossas ideias, são constituídas com base exatamente nesse contato. Então, a escola precisa aprender isso também, que aquilo que me afeta, que afeta o meu corpo, a minha sensorialidade, é isso que produz, né, as ideias que eu tenho, né, é isso que mobiliza o meu pensamento, né? Eu vou passando, e aí a pergunta é assim, como é isso de escolas que, ao invés de favorecer essa potência, ela limita, porque ela afasta a criança do mundo natural, né? E que seres, então, estariam sendo formados? E como a gente precisaria, então, de uma escola que rompesse, fosse apostando num rompimento de superação dessa obsessão pelo controle que a gente tem, que vem dessa lógica, né, da escola urbana, pensar na livre circulação das crianças, o direito das crianças circularem livremente pela escola. Por que tem que estar todo mundo atrás, sempre da mesma professora, que vai para um lado, que vai para o outro, as crianças vão atrás, né? E a coisa das faixas etárias, isso é a lógica do quartel, isso é a lógica... Por que essa coisa de dividir criança de 1 ano, criança de 2 anos, criança de 3 anos, quando toda a psicologia do desenvolvimento já diz outra coisa? Eu queria mostrar um pouco para vocês o que tem sido o desafio de pensar metodologias de formação
teórico-brincantes, que é como eu estou chamando, né? Que articule a apropriação teórica com proximidade da natureza, com vivências corporais, sensitivas. E como é que está sendo exercitar fazer isso, esse movimento de romper essa lógica, e essa lógica paradigmática, né? O Paulo Freire, né, nos trazendo a ideia de que toda a teoria do conhecimento, né, toda a ação educativa ela é sempre uma teoria de conhecimento, então, né, então a necessidade que a gente vem tendo de procurar outras epistemologias, e aí pensando a partir, não só tendo como referência o paradigma arbóreo, mas a referência num paradigma rizomático, né, em que o conhecimento está em rede, né, que não há hierarquia de saberes, né, e trouxe umas imagens do que vem sendo essa tentativa, que às vezes é difícil, os alunos vão para a graduação, para um curso de pós-graduação, quando você convida para ir para a praia, e é um convidar todos os dias, as pessoas acham que aquilo não é um curso de especialização. Como assim? Elas vêm de longe, entendeu? Para a universidade pública, para ir para... Né? Então, está aí. A ideia de encontrar, de respirar, de sentir, de conectar, de brincar, né? Entendendo que essa ideia de divórcio, natureza e cultura, ela é uma falsa premissa. Ela é uma premissa tão falsa como foi um dia, na Idade Média, a ideia de que a Terra estava no centro do universo. A hora que isso desmontou, né, uma nova civilização se construiu. E agora a nossa hora é essa, né, de desmontar essa premissa dessa separação, né? As aulas, que vira aula, porque é preciso ter, né, aula, essa ideia de que a razão não é exclusiva no processo de apreciação, né, a ideia de confiar nos sentidos, que foi o que o método científico também, né, afastou. Você não pode confiar nos sentidos, é preciso provar. E é claro que eu não estou aqui tirando a importância do método científico, mas eu estou falando que é preciso que a balança considere, né, essa grande questão. E as aulas, né? As próprias aulas, como é que você articula a apropriação de conhecimento com o corpo, um conhecimento, né, que é sensitivo, que é sensorial, né? Esse corpo que não é simples suporte do texto mental. Na arte, esse encontro com a arte através de materiais diferentes, e essa importância de aprender e ensinar a democracia, né? O exercício da roda, do olhar do outro, do encontro. E, enfim, eu vou passar aqui, e eu queria só, para terminar, focar nessa questão desse mergulho nas tradições ancestrais, né? Nesse processo de busca que eu e meu grupo, Gitaca, com outros professores, a gente vem realizando, a gente buscar nas tradições ancestrais todos esses elementos. Acho que isso já foi colocado aqui. Então, a gente trazer as danças, a gente não falar em texto que criança tem que dançar, mas os professores experimentarem a dança, experimentarem a terra, experimentarem essa vivência e oferecer isso para as crianças, porque é bom, porque potencializa, porque é agradável, né? Porque enriquece, né? Essa possibilidade de brincar, de cantar, de reinventar, e apostando no desejo como princípio fundamental. Essa é uma questão. É esse princípio fundamental que mobiliza essa potência de agir, né? E que é assim com as crianças, e que não é com as crianças, é conosco mesmos. Essa ideia, bom, já coloquei a ideia de alimentar o desejo, e aí é isso. Que formato de creche a gente quer? E não pode ser o formato da sociedade industrial. Eu estou terminando, né? E aí eu queria, bom, já não vou falar disso daqui. Acho que assim, a gente tem referências legais hoje, já é preciso fazer a crítica a esse paradigma, né? E aí me parece que é fundamental, nesse momento da história, a gente um
um olhar para as tradições ancestrais. Elas estão no Brasil hoje. Nós somos 305 povos indígenas falando 274 línguas. Nós somos povos quilombolas, sertanejos, pantaneiros, e esses povos estão todos aí. E, nesse momento da história, mais do que nunca, são povos que as terras estão sendo ocupadas por uma política econômica que pretende plantar soja, que avança para a monocultura. E é por isso, por exemplo, que em cidades, por exemplo, como Santo André, onde eu trabalhei, ou Presidente Prudente, por exemplo, não chove porque não tem árvore. A gente aprendeu isso lá, aprendendo aquele conceito de fotossíntese, né? Mas parece que aquilo não junta com a vida. A gente aprendeu, para ter árvore, para chover, tem que ter árvore, né? Então, colocar as crianças na natureza significa a gente hoje apostar e valorizar e participar dos movimentos, né, em defesa desses povos. Esses movimentos, claro que todos foram colocados pela Cecília, pelo Daniel, mas também a gente lembrar que a saúde do planeta é a saúde das crianças, e da saúde das crianças é a saúde do planeta. Não existe essa divisão. Muito obrigada, viu?